Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre trocas térmicas. Já conhecemos um pouquinho da equação Key-Macete, um pouquinho da equação Key-Molle, que são as equações de quantização, de medir a quantidade de energia térmica trocada entre os corpos. Agora acontece que a gente vai juntar todas as ideias. Quais? Poxa, sabemos que um processo de troca de calor ele é espontâneo, quando sai do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, pensando aqui na ideia, poxa, eu tenho um corpo B que está numa temperatura maior. Esse corpo B está numa temperatura maior, vai fornecer energia térmica para os corpos A e C, que estão em temperaturas menores. Processo espontâneo. Mas essa troca acontece até quando? Até que se atinja, até que se obtenha o equilíbrio térmico. Legal? Até que se obtenha o equilíbrio térmico. Bom, isso é legal. Nós temos então aqui um sistema formado por um conjunto de corpos que vão trocar calor dentro de um recipiente. Recipiente esse, muitas vezes recebendo um nome bonito chamado de calorímetro. Calorímetro. Calorímetro, recipiente onde acontecem as trocas de calor. Esse calorímetro, quando ideal, então você fala assim, um calorímetro ideal. Qual que é o calorímetro ideal? É aquele que acontece, permite, deixa, faz com que as trocas de calor aconteçam dentro, mas não permite nem que saia calor, nem que entre calor de fora. Então é um calorímetro, muitas vezes recebendo o nome de, olha, nome bonito, adiabático. Nossa, o que significa adiabático? Adiabático, a palavrinha adiabático significando não troca calor com o meio externo. É isso que significa adiabático, não troca calor com o meio externo. Então eu tenho aqui um calorímetro termicamente isolado. Quer dizer, ele não permite nem que saia calor, nem que entre calor. E então você vai ter corpo B trocando calor com corpo A, corpo C. Legal. Como a gente já havia conversado em outros vídeos, quem perde energia, quem dá energia térmica fica negativo e quem recebe fica positivo. Nossa, mas se eu juntar tudo isso vai dar quanto? Se esse aqui tem 10, ele fornece esses 10, só para a gente trabalhar uma numeração para visualizar melhor. Se ele fornece 10, então forneceu 10, sinalzinho negativo, indicando o quê? Forneceu 10. Ele forneceu 8 para esse. Quem recebe fica positivo. Recebeu 8. E esse aqui recebeu 2. Então, menos 10 somado com mais 8, somado com mais 2, a soma vai dar quanto? A soma vai dar 0. Ora, menos 10 com mais 10, 0. Essa é a ideia. Então, a troca acontecendo entre os corpos. Por isso, dizer para vocês, a quantidade de calor fornecida pelo corpo A, recebida pelo corpo B e pelo corpo C, somadas tem que dar quanto? 0. A somatória de calor, a somatória de calores tem que ser 0. Tem um termo bonito que a gente pode colocar aqui, somatória de calores tem que ser igual a 0. Somatória de calores, então o calor do corpo A mais o calor do corpo B mais o calor do corpo C. O calor fornecido mais os calores recebidos, total tem que dar 0. Agora, o corpo A tem ali uma equação que a gente pode trabalhar para ele, Key-Macete, mc ΔT, para o corpo A. Para o corpo B também, uma equação Key-Macete para o corpo B. Para o corpo C também, posso trabalhar uma equação Key-Macete. Isso pensando que os corpos vão sofrer resfriamentos e aquecimentos, sem mudança de estado ainda. Ora, mas por que aqui a gente vai trabalhar sem alteração, sem mudança de estado? Para mostrar para vocês o seguinte, quando eu escrevo massa do corpo A vezes o calor específico do corpo A
Variação na temperatura vai ficar, então, temperatura final, e eu vou marcar assim, TE. Por quê? A temperatura final é uma temperatura de equilíbrio. É a temperatura que todos os corpos vão chegar juntos. Ao final vão chegar numa temperatura de equilíbrio. Menos a temperatura inicial que o corpo A estava. Mais massa do corpo B, calor específico do corpo B, variação da temperatura. Temperatura final, que é o equilíbrio que eles vão atingir. A temperatura que todos atingem ao final da experiência. Menos a temperatura inicial do corpo B. Mais do corpo C, massa do corpo C, calor específico do corpo C, variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio, menos a inicial do corpo C. Tudo isso tem que dar zero. Então veja, nas três equações aparece TE. Exato, a temperatura final dos três corpos será a mesma, conhecida como lei zero da termodinâmica, né? É a lei que diz respeito ao equilíbrio térmico ao qual os corpos procuram. Então, depois de um tempo desses corpos colocados juntos ali, eles vão chegar a um equilíbrio térmico, vão trocar calores e atingir um equilíbrio térmico, ou seja, vão atingir a mesma temperatura. Atingir o equilíbrio térmico, atingir a mesma temperatura. Legal? Reinaldo, poderia um desses corpos passar por uma mudança de estado físico? Pode um desses corpos aqui, por exemplo, ser uma barra de gelo que derrete? Pode. Então, imaginando, por exemplo, que esse seja o corpo C. Se o corpo C, além de aquecer, antes de aquecer, ele passou por um derretimento, então você vai trabalhar a quantidade de energia do corpo C como sendo quem? Um Q-macete, só que o corpo C ainda vai ter uma outra equação junto com ele, Q mole. Então, aqui é uma situação em que os três corpos não têm mudança de estado. Mas se, por exemplo, então, numa outra situação, o corpo C é um bloquinho de gelo que vai derreter. Então, o corpo C primeiro derrete. Derretimento envolve mudança de estado físico. Então, a equação para mudança de estado físico, Q mole. E depois de derreter, ele passa por um aquecimento. O líquido derretido passa por um aquecimento. Então, o corpo C, vivenciando duas situações, um Q-macete e um Q mole. Então, o corpo C vai ter massa do corpo C, calor latente, por exemplo, derretimento, fusão. Mas o corpo C ainda passando por um aquecimento. Massa do corpo C, calor específico do corpo C, variação de temperatura do corpo C. E essa variação é temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do corpo C. Se for um pedaço de gelo, a temperatura depois de fundir, a temperatura é zero, né? Então, nós temos aí a troca térmica entre as substâncias. Legal? Assim, moçada, acredito que vocês terão bastante conteúdo, uma formatação bem legal para trabalhar exercícios em que ocorra a troca térmica de energia entre os corpos. Um último detalhe para a gente fechar bem legal essa ideia. A pessoa ou o exercício, o examinador coloca para você o seguinte: olha, eu tenho um recipiente com água quente e um recipiente com água fria. Ao misturar essas duas massas, água quente e fria, eu obtive a água a uma temperatura de 60 graus. Eu obtive uma água a uma temperatura de 60 graus. Então, ele já está lhe dando aqui a temperatura de equilíbrio. Perfeito. Mas água quente e água fria são, para os cálculos, dois corpos diferentes. Não vai misturar os dois antes de fazer as contas. As contas são feitas de que forma? Água quente? Poxa, então eu vou ter água quente. Eu vou ter a equação para água quente. Mais água fria, a equação para água fria, tá? E a massa de água quente aqui, a massa de água fria aqui.
beleza? Não vai juntar antes de fazer as contas, porque senão vai dar errado o exercício. Então eu vou tratar a água quente e a água fria, que vão se misturar, mas eu vou tratar como dois corpos. A água quente é um corpo, a água fria é outro corpo. Legal? É isso aí, galera. Valeu pela atenção, um abraço. Tchau, tchau.